Olá, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, aonde aos domingos a gente conversa sobre exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional da educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes e também tenho aí diabetes tipo 1 já há uma longa data. Então, sempre a Live D20 é para a gente realmente, né, conversar sobre exercício de diabetes. Então, seja muito bem-vindo aí, você que é portador de diabetes, você que é profissional de educação física e trabalha ou pretende aí trabalhar com pessoas que têm diabetes. Aqui é o lugar onde a gente conversa sobre exercício de diabetes e onde a gente normalmente aí faz de tudo para tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis. Hoje a gente vai ter uma convidada, né? É uma amiga minha que ela tem diabetes tipo 1 também e ela é nutricionista. Então ela vai falar de algo que é bastante importante para quem tem diabetes, que é justamente a contagem de carboidrato, que ela é tão popular. Só que muitas vezes a gente esquece que parte da proteína que a gente consome e parte da gordura que a gente consome também vai ser convertida em glicose. Então, faz-se necessário também entender aí a relação, né, da contagem de carboidrato, de proteína e também de gordura no momento aí para não que o indivíduo com diabetes após se alimentar e não fique, é claro, hiperglicêmico nessas situações. Que muitas vezes quem tem diabetes aqui sabe bem qual que é a dificuldade que a gente tem, principalmente quando a gente consome pizza, por exemplo, né? Tão comum, final de semana, acaba comendo um pedaço ou outro de pizza ali, a glicemia fica super tranquila durante um tempo e depois de umas horas ali o troço descamba para cima. Então, eu acho que é uma situação aí bastante importante, né, para quem tem diabetes e, claro, para o profissional de educação física que também prescreve o exercício para quem tem diabetes também é uma informação também muito, muito importante para a gente poder realmente fazer aí, prever, né, o que pode acontecer aí com o nosso aluno aí com diabetes quando está indo lá fazer o exercício e de repente ter aí algum problema com relação a, de repente, ficar hiperglicêmico, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, de medir a glicemia lá antes do exercício, analisar o tratamento que ele vem fazendo, a alimentação que ele fez, né? Principalmente antes aí do exercício, para ter uma ideia se está chegando carboidrato ali no sistema enquanto ele vai estar se exercitando ou não, porque muitas vezes pode sim acontecer dele acabar ficando hiperglicêmico, não pelo exercício, da maneira que o exercício foi conduzido ali, a sessão de exercício, e sim por o impacto direto de alimentos aí com carboidrato que ele acabou consumindo. Eu estou aguardando aqui a, a, a minha convidada aí, até agora ela ainda não. Deixa eu só achá-la aqui, só um momentinho, peraí. Que eu dei procura aqui, ela falou que ela já está aqui. Deixa eu só achá-la. Ah, já achei aqui, ó. Guardar um pouquinho. E aí, Angela, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui, né? Eu fico muito feliz, quero já agradecer de antemão o aceite seu, né? Do convite aí, final de semana, aí, pleno domingão, estando aí com a gente para falar sobre a parte de exercício e diabetes. Então, seja muito bem-vinda, né? E eu quero já pedir para você, né, já se apresentar aí para o pessoal, né? Quem que é a Ângela, né? Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom falar sobre diabetes. Então, também é a área que eu trabalho, que você trabalha. Então, Uhum. querendo ou não, e a gente vive com isso, né? Então, mistura um pouco o trabalho com a vida pessoal, né? A gente não sabe onde um começa e o outro termina, né? Verdade. Mas então, para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou nutricionista formada há 5 anos e tenho diabetes tipo 1 há 8 anos. Bacana. E que legal, meu. E aí, bom, conta aí pra gente, você tem diabetes e tal, então conta pra gente aí como é que foi o seu diagnóstico, né? Porque pelo jeito aí tem menos tempo de diabetes do que tempo de formação, como é que é esse negócio aí? Então, eu tive o diagnóstico de diabetes, eu estava na metade da faculdade, eu acho. Uhum, Foi em 2012 que eu tive o diagnóstico de diabetes. E foi aquela loucura, né? Caí de paraquedas no meio do diagnóstico, sem saber muito bem o que que era.
Foi um susto mesmo, assim, né? Entrei com um quadro de cetoacidose, entrei em coma, assim, foi bem punk, né? Uhum. Hoje, depois que a gente tem o diagnóstico, né, a gente para e pensa como os sintomas eram claros, né? Como era óbvio, né? Tipo, é, tá em cima do telhado, tem orelha de gato, bigode de gato, rabo de gato, só pode ser gato, né? Pois é. Então, tive os diagnósticos, eu tive os sintomas clássicos, né? Muita água, muita vontade de ir no banheiro, muita fome, né? Então, foi assim que eu descobri. Eu estava na metade da faculdade e aí fui internada com um quadro de cetoacidose, entrei em coma, saí uma semana depois do hospital com 2 insulinas, um glicosímetro, uma contagem de carboidrato e um te vira nega. Infelizmente é meio assim mesmo, que tira o chão, né? Mas é engraçado, né, Angela, você falar isso, fala assim, sintomas clássicos, né? A gente não enxergava. Mas é que o detalhe é assim, é muito fácil pra gente, depois que você conhece, então fica fácil até identificar, né? Agora, Sim, depois que você tem o diagnóstico, é claro na sua cabeça, né? Você pensa, como é que eu não pensei nisso antes? é, Mas quando você está passando por aquilo ali, eu nem desconfiava que era. não, é bem assim. E uma coisa também que eu estava pensando, assim, na sua situação, né? Você estava na faculdade. Quando em faculdade, a gente sabe, que acordar cedo, dormir tarde, é um corre-corre danado, nem sempre dá pra gente comer direito. Então você começa a sentir os sintomas clássicos, se sente cansado, se sente, né, meio indisposto, mas você associa com a rotina que você tem. Então eu acho que isso aí acaba muitas vezes até dificultando um pouco a percepção dos sintomas, né, em relação ao diagnóstico, né? E me fala uma coisa, você falou que saiu de lá com 2 insulinas, né? Sem se vira nega, o se vira nega foi ótimo. E como é que está o seu tratamento hoje, né? Como é que você está? Com o que você está tratando hoje? Tratando assim, né? Falo de insulinas mesmo, da parte relacionada à própria alimentação, que você é especialista nisso, e também com relação ao exercício, né? Como é que tá aí os 3 pilares aí do tratamento do diabetes aí com você? Conta um pouquinho aí pra gente. São 3 pilares mesmos, né? Um não funciona sem o outro. Então, quando eu saí do hospital, eu saí com uma receita de Lantus e uma de Apidra, e são as Uhum, insulinas que eu uso até hoje. Me adaptei muito bem com as insulinas. uhum, Tive que entrar com um pedido judicial para conseguir as insulinas. Na época não tinha nenhum análogo disponível pelo SUS, era só NPH irregular mesmo. Agora, então, eu daqui a um tempo vou começar a utilizar a bomba de insulina. Eu entrei com processo judicial também, e aí uhum, a primeira decisão foi favorável, então vou começar a usar a Minimed 640G da Medtronic. Ela está uhum, aqui comigo, mas falta ainda algumas coisas chegarem do processo, então por isso que eu ainda uhum, não comecei a utilizar aquilo ali. Então, de tratamento medicamentoso, é isso aí, né? 2 insulinas, a Lantus e a Pidra, desde o diagnóstico, nunca utilizei nenhuma outra, gosto muito das duas, acho que para mim funciona muito bem. Não tenho vontade de experimentar a Fiasp, nem nada do tipo, assim, sabe? Para mim tá ótimo. E a alimentação, então, depois do diagnóstico, eu tive que mudar algumas coisas, né? Por mais que eu tivesse na faculdade de nutrição, eu sempre digo, né, que eu comecei a fazer nutrição porque eu gostava de comer. Gosto de comer, né? E eu sou de uma família que mora no interior, descendente de italiano, então aqui tem muito o festival do carboidrato, sabe? Muita comida disponível na mesa, muito carboidrato, né? Para resumir. Então, depois que eu tive o diagnóstico, eu tive que mudar, fazer algumas mudanças, né? Por exemplo, eu tomava café com açúcar. Depois do diagnóstico, parei de tomar café com açúcar. E hoje em dia, penso assim, nossa, poderia ter tomado café sem açúcar a vida inteira, que ia ser maravilhoso, né? Fiz algumas mudanças, tive contato com a contagem de carboidrato na faculdade mesmo. Eu tive sorte, porque a minha professora, eu tinha uma professora na faculdade que ela tinha um ambulatório dentro do HU para pessoas com diabetes. oh, que Então, legal.
Eu tive o diagnóstico e ali na mesma semana, né, depois que eu saí do hospital, eu passei por uma consulta com ela e ela me ensinou contagem de carboidrato. E ela disse assim: leva esse manual para casa. Na época não tinha aplicativo, não tinha nada, Exato. né? Era tudo no papel. Exatamente. A internet, né? Os smartphones estavam começando. Uhum. Então eu levei o manual para casa e aí eu li aquilo ali e eu pensei, não pode que é só isso aqui. Aí, acho que uns 2 dias depois, eu passei pela consulta com ela de volta, né? Daí eu falei, antes de tu começar a me explicar, eu vou ter que somar o carboidrato e aplicar a insulina conforme eu comer? Daí ela falou, aham. Daí eu falei, é só isso? Daí ela falou, é. Aí eu fiquei pensando, não pode ser só isso, né? Na minha cabeça aquilo ali era muito fácil. E aí, Uhum. depois eu fui descobrir, durante a faculdade, durante a vida profissional, que as pessoas têm muita dificuldade em entender contagem de carboidrato, sabe? Tem muita dificuldade em saber o que é a contagem de carboidrato. Então, depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei, mesmo na faculdade, né? Eu fiz estágio na clínica médica, na clínica cirúrgica e no centro de saúde. Então, comecei a atender todo mundo que tinha diabetes, porque eram umas pessoas que se identificavam, né? Eu me identificava com elas, a gente Natural. passava a mesma situação e elas precisavam aprender sobre contagem de carboidrato. Então, foi assim que eu comecei a ensinar as pessoas a contarem carboidrato. E, né, então, tive diagnóstico da insulina, mudei um pouco a alimentação, comecei a contagem de carboidrato e a atividade física. Eu até então era meio aquela pessoa meio sedentária que, né, se matricula na academia, vai 2 vezes na semana, né, e acha que é super fitness. E aí, depois do diagnóstico, eu tive que ir para academia. Uhum. Tinha que ir para academia. Porque eu sempre digo que o exercício parece que eu tô curada da diabetes. O Uhum. exercício promove, assim, milagres no corpo das pessoas, né? Principalmente para quem tem diabetes. Eu passei por uma fase, assim, meio trash, assim, meio punk do diagnóstico, né? Meio de revolta mesmo. Mas aí Uhum. depois as coisas começaram a entrar nos trilhos, assim. Então eu faço atividade física. Não é que eu ame fazer atividade física, não é tipo, ai meu Deus, hoje vou levantar e vou ir fazer atividade física, mas ela precisa estar na rotina das pessoas que têm diabetes. Então, Porque você ela. pode. Desculpa, eu te interrompo, mas assim, você pode não gostar de fazer o exercício, mas que você ama o resultado que o exercício traz para a nossa vida, ama, né? Não, com certeza, assim. Um exemplo bem clássico eu estava parada fazia quase um ano. Meu plano venceu na academia, né? Eu faço crossfit. Meu plano tinha vencido no crossfit, daí aconteceu que eu fui viajar por 20 dias, daí veio. Sabe, a ocasião faz o ladrão, que você nunca renova o plano da academia? Aí veio a pandemia. Uhum. E aí, na pandemia, eu fiquei um tempo em casa, eu ganhei 30 dias de férias, né? E aí, só comendo e o controle meio que ficando ruim e tendo que aplicar mais insulina para conseguir manejar melhor o controle. Aí, tive que aumentar a basal. Aí, quando as coisas começaram a ficar um pouco mais seguras, eu pensei, não, eu preciso voltar a fazer atividade física. Aí, voltei pro CrossFit faz uns 3 meses. E nesses 3 meses eu já diminuí 8 unidades de insulina basal, só para você ver como a atividade Já. física, sabe? Então não tem que fazer atividade física. É importante para a saúde, né? É muito importante. Não, assim, eu tô dando risada porque eu sou um defensor nato, né, do exercício, porque tantos anos convivendo com diabetes, numa época que eu não tinha nem conhecimento de análogo de insulina, nada disso, a gente já vinha, né, fazendo, eu percebia que o exercício tanto ajudava, né, então eu defendo mesmo, porque, né, depois de 40 e poucos anos aí, né, tendo uma vida bem próxima de uma pessoa que não tem diabetes,
E eu sempre, né, eu falo, né, isso aí vai para a comanda do exercício mesmo, porque com tão pouco recurso, que o problema não era só o recurso do tratamento, era do monitoramento, né? Nossa, sensor, imagina tantos recursos que a gente tem hoje, própria bomba de Sim. infusão, conhecimento de contagem de carboidrato, apesar que é uma coisa antiga, mas que passou a ser usada a partir da chegada dos análogos de insulina, rápidos. Então, é uma coisa bem, né? Então, e por isso que eu tava dando risada, né? Porque é sempre assim, gostar de fazer exercício, nem sempre o pessoal vai gostar mesmo, mas o resultado é maravilhoso. O que eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Angela, é o seguinte: você falou que você faz CrossFit. CrossFit é Uhum. um exercício com alta intensidade, que muitas vezes ele dá umas respostas meio contrárias ao que a maioria das pessoas esperam, né? Que tem diabetes e esperam aí do exercício. Conta pra Uhum. gente aí como é que é essa sua experiência em relação ao CrossFit, das variações glicêmicas, em relação ao esforço, e também qual que é a estratégia que você geralmente usa aí para monitorar a sua glicemia com relação ao exercício. Então, eu digo assim que o dia a dia do CrossFit, ele é muito incerto, porque cada treino é um treino. Então, não é Uhum, você vai na musculação, né, puxa o ferro ali, faz a musculação e deu. No CrossFit tem dia que tu levanta peso, tem outros dias que tu rema, tem outros dias que tu corre. Então, é uma caixinha de surpresa. O que eu percebo em mim é que frequentemente, quando é levantamento de peso, quando eu preciso pegar uma carga, quando eu preciso de intensidade, a minha glicemia aumenta, né? E quando, por exemplo, eu tenho que remar entre um exercício e outro, quando eu tenho que correr, quando eu tenho que pular corda entre um exercício e outro, a minha glicemia tende a diminuir, uhum, né? Então, como eu faço? Eu tento não ir treinar com insulina ativa. Então, por exemplo, fiz um lanche 1 hora antes de treinar, porque a insulina vai estar ali fazendo efeito. Então, se eu for uhum, correr, por um exemplo, eu posso fazer uma hipoglicemia. Então, eu tento não ir com a insulina ativa. Então, tento uhum, programar a minha alimentação para que em 2 horas ali antes do exercício, a insulina já não faça mais o efeito dela, né? Eu tenho monitorado mais a minha glicemia, então tento fazer um exercício quando ela está dentro da meta, não ir treinar, por exemplo, com ela em 200, porque se eu for levantar peso, aquilo ali vai fazer ela ficar mais alta. é, Então, eu tento sempre malhar com ela dentro da meta, normalmente isso acontece. Eu, na metade do exercício, na metade do treino, eu meço a glicemia de novo e aí eu vejo se ela tá ali na meta. Se quando eu comecei ela estava em 110, agora ela tá em 90, show de bola, não vou fazer nada. uhum, Agora, se eu comecei com ela em 110, ela está em 150 porque eu tô levantando peso, aí eu aplico uma dose de insulina, já para não uhum, deixar ela subir muito, para eu não terminar uhum, ela com 500, 200, 250, sim, né? Então, uhum, é uma estratégia, né? sim, Você precisa se conhecer, precisa uhum. conhecer o que o exercício faz na sua glicemia e precisa monitorar. Então, é basicamente isso, monitorar. Se precisar aplicar insulina, aplica. E é isso aí. Bacana. Eu tava lembrando que eu ia até te perguntar, né? Como é que surgiu o seu interesse pela nutrição? E você falou que você vem de uma família de descendentes italianos e é uma comilança mesmo, e a gente tem aquela cultura, que eu também, né, venho de família de italianos, e assim, é aquela cultura de monte de comida e você não pode deixar comida no prato, né? É falta de Exatamente. educação, você tem que comer. Então, É o festival de carboidrato. não, sério, olha, a minha esposa também vem de família de italianos, e a minha sogra, até pouco tempo atrás, ela tinha mania de fazer o macarrão em casa, meu. Fala sério. Uhum. Industrializado é uma coisa que não dá nem para comparar com o macarrão feito em casa, só que também é aquele negócio, né? Tem É que um, é um driblar pecado isso. também não comer, né? Mas aí a glicemia, a insulina que lute, né? Pois esse é o detalhe. Mas foi muito legal você ter falado disso aí. E me fala uma coisa, você falou aí do seu interesse pela nutrição, e eu fico pensando assim, a minha história, né, claro, estou alguns anos à sua frente aí, mas, né, que eu sou mais velho, mas no seu caso, né, acaba sendo semelhante, porque, por exemplo, com relação ao exercício, eu sempre peguei muita coisa que eu vi às vezes nas recomendações, coisas assim, fui testando em mim. Eu fui fazendo algumas coisas que nem sempre era recomendado, de repente eu consegui alguns resultados positivos, né? Você convivendo aí com o conhecimento que você tem na parte nutricional. Já aconteceu de você testar alguma coisa em você que muitas vezes não vai muito de acordo com as recomendações relacionadas à nutrição e de repente você ter tido um resultado
é bacana ou não? Como é que é isso aí? Você é muito certinha, você faz tudo que é recomendado, como é que é isso aí? Não, eu noto que, por exemplo, quando eu faço um exercício, a minha relação insulina-carboidrato muda, Ah, bom. principalmente na refeição pós-exercício, né? Então, Uhum, isso é uma coisa que você vai testando, né? Ah, porque quem convive com a diabetes é você. Então, às vezes, 1 para 15 não tá dando certo. Então, vamos tentar 1 para 20, 1 para 10, né? uhum, Uma das coisas que não é muito recomendado, ou que tem alguns profissionais que não gostam, é fracionar a basal, né? Fracionar a lantus. Então, eu, na pandemia, tive que fracionar porque eu tava acordando com ela muito alta, assim, mesmo jantando uhum. cedo e tudo mais, mesmo comendo, por exemplo, só proteína, ou fazendo uma refeição mais leve, a minha glicemia tava acordando mais alto, assim. Então, isso é Uhum. umas coisas que você vai testando ao longo da vida com quem tem diabetes, né? Quando eu aprendi contagem de carboidrato, não se falava sobre contagem de proteína. Isso é uma coisa mais Uhum, recente. exato. E quando eu tive o primeiro contato com a insulina, me falaram que eu poderia aplicar a Pidra até 15 minutos depois da refeição. Então, eu aplicava, tipo, quando comia ou depois e eu via que eu não tinha um bom controle. Aí hoje a Uhum. gente sabe que precisa aplicar 15 minutos antes. Então, eu já fazia isso antes de ser o recomendado hoje, né? O que as pessoas É, falam hoje. Mas quanto à atividade física, não, assim, eu não, o que as pessoas não fazem, às vezes, é aplicar insulina durante o treino, né? Mas exa- eu vou ter que aplicar, porque se eu tô fazendo um exercício de força no CrossFit e ela já tá saindo da meta, a tendência é ela explodir. Então, as pessoas não, né, os médicos não recomendam, às vezes, aplicar insulina durante o exercício, por, pelo fato de poder causar hipoglicemia, né? Mas eu tenho que aplicar, então é uma coisa que eu faço que não é muito recomendada. Não, então, mas o detalhe é assim, o que você está falando aí é uma coisa que eu sempre, primeiro, eu defendo exatamente o que você realmente está falando, sabe? CrossFit, tem uns que, é arriscado para quem tem diabetes. Meu, fala isso aí não conhece, primeira coisa. Então Não. porque eu jogo isso aí da responsabilidade do profissional de educação física. Ele vai prescrever exercício para você, ou a sessão de exercícios dentro do box de CrossFit, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas limitações. Então não importa, isso aí vai para conta dele. Agora, como profissional de educação física, o que eu oriento? Exatamente essa situação. Meus alunos sabem muito bem disso. Falando, você vai medir a glicemia, vai monitorando, faz as relações do quanto comeu, quanto tem de insulina ativa ou não, o tipo de Uhum. atividade que vai fazer, e se necessário, tem que sim fazer a correção com insulina ultra rápida. Claro que a gente tem que entender que para efeitos de tratamento, tudo, a referência é o repouso. E durante o exercício é uma situação adversa. Então, quer dizer, a recomendação de você sempre, porque no seu caso, falar, apliquei uma unidade. Pô, uma unidade, ela não vai exatamente impactar a ponto de fazer hipoglicemia. Eu até entendo a Sim, preocupação, principalmente dos médicos, porque eles entendem assim, é prescrito para o indivíduo, por exemplo, uma determinada medida de glicemia, ele tem que aplicar 3 unidades. Na hora que ele vai corrigir no exercício, ele ignora o efeito hipoglicemiante do exercício e coloca 3 unidades, como se ele tivesse em repouso. Eu até entendo, né? Talvez o sim, porquê dessa preocupação, mas é algo que é realmente, como você falou, é uma coisa muito dinâmica e a gente tem que se adaptar. Isso aí eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que a gente tem que entender todos esses efeitos, efeito da insulina. Também quando eu comecei a usar insulina ultra rápida, eu comecei a usar o Malog. E eu usava uhum, NPH também. Eu fiz uma zipo muito nervosa, mas nessa época, né? Imagina. E aí acontecia a sobreposição de curva, não tinha jeito, né? E aí, sim, e eu fazia exatamente isso. Eu comia, eu comecei a fazer contagem de carboidrato, eu me alimentava, e depois eu aplicava a insulina de acordo com o que eu tinha me alimentado. E sim. claro, isso aí impactava, e aí você ia lá corrigir e depois fazer a hipo. Então, de uns tempos para cá que foi falada essa ideia de você realmente aplicar pelo menos 15 minutos antes. Foi se entendendo também os efeitos dos análogos de insulina ultra rápida na maioria dos organismos, né? Aí É tudo é que conhecimento. quando a insulina, né, por exemplo, a Pidra surgiu no mercado, ela tinha essa
essa proposta, né, de você Sim, poder utilizar ela até 15 minutos depois, porque ela é uma insulina ultra rápida, né? Mas na prática a uhum, gente vê que não é assim, não funciona comigo, não funciona com você, não funciona com a maioria das pessoas, né? Então, quando ela surgiu, era essa era a novidade, né? Era isso que eles prometiam, sim. né? Uhum. É que é o que veio agora, a mesma proposta da Fiasp, Da né? De Fiasp. iniciar um pouco. Mas é que interessante, a Fiasp ela inicia um pouco antes, mas o pico de ação dela é muito parecido com as outras, né? É 1, 2 horas depois que você aplicou. E, Então, e pelo que eu vejo, as pessoas dizem que mesmo sendo a Fiasp, dependendo da glicemia, dependendo do que vai comer, precisa esperar não, não. 10, 15 minutos iguais. Mas é assim, é aquele esquema que, né, igual a gente sempre sabe disso, né, que a gente é da área de humanos, então, questão relacionada à área de saúde e questão relacionada à individualidade biológica, né, não tem jeito. Para alguns talvez funcione, para outros não. Muitas vezes está Sim. relacionado ao peso corporal, às vezes com criança funciona um pouco melhor do que com adulto, uma série de outras coisas aí. Mas eu queria, você falou tanto já de contagem de carboidrato, e a ideia é que você, né, meu, ajude a gente aqui com essa questão da contagem do carboidrato. Você já falou de uma coisa, né, mais nova, eu te vi numa outra live aí conversando a respeito também da contagem da proteína e da gordura, né, porque a gente sabe que uma porção da proteína, uma porção da gordura vai ser convertida em glicose, né, mas só que isso aí dá um impacto totalmente diferente na glicemia, quando a gente se alimenta com alimentos que têm uma quantidade maior de gordura e de proteína. Então, por favor, fala pra gente, né, desse negócio de contagem de carboidrato, a questão da contagem da proteína, da gordura, se der fazer uma relação com o exercício também, vai ser, nossa, Master Blaster. O que que acontece, né? Então, a contagem de carboidrato, ela surgiu naquele estudo bem famoso de diabetes, o DCCT? DCD. Isso. Isso, é. E ele é utilizado na Europa desde 1937, né? E no Brasil chegou na década de 90. Então, para você ver como Foi. a gente está atrasado. Uhum. Embora eu saiba sobre contagem de carboidrato, você saiba sobre contagem de carboidrato, existem muitas pessoas que ainda não fazem a menor ideia do que seja. Ainda Uhum. estão utilizando dose fixa de insulina, ainda estão presos a ter que se alimentar a cada 3 horas para não ter hipoglicemia. Então, a contagem de carboidrato ela é uma estratégia nutricional, ela não é uma dieta. Então, por exemplo, se você é vegetariano, você vai precisar contar carboidrato. Se você faz low carb, você vai precisar contar carboidrato. Então, ela é uma estratégia nutricional dentro da sua dieta, dentro da sua alimentação, que visa basicamente contar as gramas de carboidrato e aplicar a insulina conforme aquilo que tu vai comer. Então, é uma relação entre a insulina e o alimento. Então, a contagem ela existe para tornar as coisas mais fáceis para quem tem diabetes. As pessoas têm muita dificuldade em aprender a contagem de carboidrato e a aplicar a contagem de carboidrato. Então, a contagem ela existe para ajudar as pessoas, né, ajudar as pessoas que têm diabetes a entender aquilo que elas vão consumir e aplicar a insulina conforme aquilo que elas vão comer. Então, é para achar a relação entre insulina e o alimento. Para fazer contagem de carboidrato, então você precisa utilizar uma insulina ultra rápida, com a regular não funciona muito bem, e você precisa ter algumas informações que são dadas pelo médico, como meta glicêmica, razão insulina-carboidrato, fator sensibilidade. Então, esses são os principais para começar a contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato é isso. A contagem de proteína, então a gente sabe, né? Como que a gente sabe? Tá lá escrito no manual da Sociedade Brasileira que de 30 a 60% da proteína é convertida em glicose no intervalo de Uhum. tempo de 2 a 3 horas. Então, de proteína, né? De 30 a 60% da proteína. Então, como é que a gente Uhum. faz para contar a proteína? A gente vai precisar descobrir quanto de proteína tem naquele pedaço de carne que a gente está comendo, né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente vai comer um bifão lá de 130 gramas de fraldinha,
Vou chutar aqui, porque eu não sei. Eu sou Tá. nutricionista, mas eu não sou informação nutricional ambulante. Sim. Então, se naquele pedaço de carne tiver 50 gramas de proteína, se a gente for pensar em 50%, 25 gramas daquilo ali vai ser convertido em glicose, vai virar carboidrato de Uhum. 2 até 3 horas depois. Então, como é que a gente faz? Você, numa refeição lá que tu comeu arroz, por exemplo, arroz, carne e salada. Então, quando tu inicia a tua refeição ali, tu conta o carboidrato do arroz, e aí, 1 hora depois, você aplica a insulina referente à proteína. Então, é assim que a gente faz a contagem de proteína. Existem pessoas com Uhum. diabetes que fazem uso da regular, porque a regular leva um pico, né? Leva um tempo de 2 horas para fazer o pico. Então, ela aplica insulina de uma Uhum. vez só, e aí tanto o carboidrato quanto a proteína vão ficar cobertos pela insulina. Quem faz uso de só a insulina ultra rápida ou rápida, vai precisar aplicar a quantidade que aquilo ali for transformado em glicose 1 hora e meia depois, dependendo do que ela comeu. Então, é uma Uhum. tentativa e erro. Num consenso, num modo geral, 50%. Então, calcula 50%. Mas tem pessoas que Uhum. é 30, tem pessoas que é 35, tem pessoas que é 40, tem pessoas que é 45. Uhum. Então, de 30 a 60, você vai ter que achar o que é para você. Então, por isso que é Uhum. porcentagem, né? A gente fala porcentagem. Onde é que a gente descobre quantidade de proteína? Em aplicativo, no aplicativo acho que da SPD, eu acho que dá o valor da proteína, mas não tenho certeza. Na Uhum. tabela TACO, que é a de composição dos alimentos, né? A tabela de Uhum. composição brasileira de alimentos. Tentar também Uhum. sempre pegar o alimento na versão cozida, porque algumas tabelas apresentam a versão crua, então cozido e cru tem uma diferença na composição dos alimentos. E a contagem das gorduras no dia a dia, ela não é muito vista. Porque, por exemplo, de Uhum. 10 a 30% de gordura vão ser convertidas em glicose no intervalo de 5 a 8 horas. Então, se, por Uhum. exemplo, você comeu 20 gramas de gordura, se você pensar em 10%, aquilo ali não vai impactar muito na tua É, glicemia. dá Porque 5 gramas, vai virar né? 2, entendeu? Então, Exato. aquilo ali não vai impactar tanto assim na tua glicemia. Quando que a gente Uhum. percebe a necessidade de contar gordura? Quando a gente vai comer um hambúrguer, quando a gente vai comer uma pizza, porque essa Uhum. gordura vai segurar o carboidrato e vai fazer com que a glicemia fique ali até umas 8 horas instável. Vamos colocar essa palavra, vai ficar instável. Então, o que pode acontecer? Você vai comer uma pizza, por exemplo, né? E aí Uhum. lá no manual é 20 gramas uma fatia de pizza. Aí tu comeu 2 fatias. Aí tu aplicou lá a tua insulina para 40 gramas de carboidrato. Naquelas 2 horas pós a refeição, que é o que a gente orienta, né? A medir a glicemia 2 horas pós-prandial, a tua glicemia ela pode tanto ficar na meta, quanto dar uma leve queda. Às vezes, se você usa o sensor, você percebe uma leve queda, uma setinha para baixo. Porque aí o que acontece? Você aplicou a insulina para aquela quantidade X de carboidrato. E a gordura vai dar uma segurada naquilo ali. Então, das duas, uma. Ou você pode ficar dentro da meta, ou você pode começar a fazer uma hipoglicemia. Tá? Uhum. Mas vamos pensar que você ficou na meta. Então, se você ficou na meta, 2 horas depois que tu comeu, a tua glicemia vai subir, porque a gordura ainda vai estar agindo na tua glicemia, na sua refeição. E por que bagunça muito o nosso pós-prandial, a nossa glicemia, comer uma pizza e um hambúrguer? Porque normalmente esses alimentos são consumidos na parte da noite. Então você vai num rodízio de pizza normalmente à noite. E aí você aplica insulina e depois vê que tá tudo ok, tu vai dormir.
Então, tu não faz a medição frequentemente. Então, no dormir, tu não acorda 3 horas da manhã para ver como é que tá a tua glicemia para corrigir. Só dorme, né? E aí no outro você acorda com ela mais elevada. Então é aí que a gente percebe o potencial da gordura. Quando a gente come um hambúrguer, que então tem o carboidrato, tem a proteína, e aí tem, dependendo do tipo da proteína, é uma proteína mais gordinha, né? Por exemplo, o hambúrguer de costela. Então vai ter bastante gordura, tanto na proteína ali, quanto no molho, por exemplo, um molho de queijo cheddar, um molho de maionese. Então, isso aí tudo vai impactar até 8 horas depois a sua glicemia, 8, 10 horas. Eu acho essa forma de 10 a 30% e de 30 a 60% de proteína a mais fácil para explicar numa live, né? Porque fica mais didático. Mas existem outras formas de contar proteína e gordura, então em dividir a dose de insulina, colocar uma porcentagem em cima. Então, quem faz uso de caneta precisa monitorar mais frequente a glicemia, fazer a conversão da proteína, da gordura, e aplicar insulina, então, às vezes em etapas. Já quem faz uso de bomba de insulina, dependendo da marca, né? Cada marca tem o nome do bolos, né? Mas consegue fazer um bolos estendido, então, programar a quantidade de dose num determinado tempo. Então, por exemplo, 4 doses em 4 horas. Então, para quem faz o uso de bomba, é um pouquinho melhor conseguir acertar a contagem de proteína e de gordura. O que a gente vê no dia a dia é que as pessoas ainda não consomem, digamos, tanta proteína assim, para ter que aplicar isso no dia a dia. As pessoas ainda são bastante fãs do carboidrato. E também é uma medida individual. Tem gente que com 120 gramas de carne percebe um aumento da glicemia 2, 3 horas depois, que almoçou, digamos, que fez a refeição. Tem gente que com 120 não faz nada, mas com 150 percebe. Então, também é uma medida individual. Por isso que a educação em diabetes é importante e por isso que a pessoa com diabetes precisa se conhecer. Precisa conhecer o que é a diabetes para ela. Entendi. Realmente é algo, né, no fim, você como foi engraçado, né? No começo você falou assim, contagem de carboidrato é só isso, né? Mas depois na hora que entra a proteína e a gordura, começa aí o grau de complexidade, né? Não tem jeito, é engraçado isso, né? Porque também, só uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto você foi falando, né? Além da quantidade de gordura que tem nos alimentos, por exemplo, você deu como exemplo a carne vermelha, existem também os diferentes tipos de aminoácidos, né? Nem todos eles serão convertidos em glicose lá através da gliconeogênese. Então, eu acho que também tem essa relação, né? Do tipo de alimento que a pessoa está consumindo, quais os aminoácidos que vão estar mais presentes naquele alimento, se naquele, ou mesmo, né, em diferentes porções de carne, hein? Quais carboidratos que vão estar, quais aminoácidos que estarão mais presentes, né? Porque provavelmente por isso, talvez essa necessidade tão grande de você ter uma margem muito grande de estimativa, né, de 30% a 60%, quer dizer, então certamente está relacionada à questão dos aminoácidos, né, os que serão convertidos aí. A composição do alimento, né, porque, por exemplo, uma carne de fraldinha é mais magra que uma carne de costela, então a composição do alimento vai impactar também a forma como ela é digerida, né, e aí também acontece que a absorção de cada pessoa no intestino é diferente. Entendeu? Então, as pessoas a gente não consegue colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, isso também vai impactar na contagem de carboidrato, de proteína e de gordura. Bacana. Sabe o que eu queria te perguntar, Angela? Assim, a gente até entende, né? Que é o que a gente falou, né? Todos esses padrões vêm com base no exercício, no repouso. E com relação ao exercício, né? Você acredita que seja necessário, quer dizer, toda esse monitoramento da gordura e da proteína também na questão da contagem, ou fazendo a contagem do carboidrato é mais que o suficiente para a pessoa fazer exercício, já levando em consideração o efeito hipoglicemiante do exercício e no pós-exercício também, né, que a gente tem o excesso de consumo de oxigênio ali, onde a
a glicose vai continuar sendo captada aí do sangue para poder fazer síntese proteica, né? Qual que é a sua interpretação em relação a isso? Na questão do exercício, então, a pessoa primeiro precisa ver a quantidade do carboidrato. Porque o carboidrato ele vai ser digerido ali de 15 minutos a 2 horas. Então, o efeito do carboidrato é esse, de 15 minutos a 2 horas. Então, a proteína, ela vai ter um efeito depois disso aí. Então, por exemplo, se a pessoa só vai comer proteína, vai tomar, por exemplo, um shake de whey protein antes do treino. Normalmente, essa pessoa não vai aplicar insulina para esse whey protein. E o exercício físico, ele tem uma característica hipoglicemiante. Então, essa pessoa também não vai aplicar insulina para tomar esse whey protein no meio do treino, né? A não ser que ele vá fazer um exercício de alta intensidade, que a glicemia dele já vai ficar mais alta pelo tipo do exercício, né? Mas, para o exercício mesmo, é a contagem do carboidrato que vai impactar. Então, o que ele comeu, quando ele comeu, se ele vai treinar com insulina ativa, né? E aí, no pós-exercício, a gente percebe a razão insulina-carboidrato, que normalmente ela dá uma aumentada ali, né? Então, às vezes, as pessoas que têm 1:15 vão ter 1:20, 1:25, né? Aí, o exercício no pós pode aumentar a razão insulina-carboidrato dessas pessoas, né? Então, pode fazer esse efeito, né? O pós-exercício. Porque o exercício ele tem esse efeito hipoglicemiante agudamente, né, durante a sessão, mas horas depois do exercício, quer dizer, a gente prevê até 24 horas um aumento na sensibilidade do receptor de insulina. Então, consequentemente, se ele ficar fazendo a mesma proporção insulina-carboidrato, vai fazer hipoglicemia, não tem Vai jeito, mesmo. né? Isso aí é totalmente dinâmico, não tem jeito. Então, o detalhe é assim, quando vai fazer o exercício, então, pelo que eu entendi, o importante é fazer realmente a contagem de carboidrato ali, mas não se preocupar tanto em relação à gordura quer dizer, a proteína e a gordura, né, que ele está consumindo, Isso. justamente por conta desse aumento na sensibilidade do receptor de insulina e no pós-exercício, então, né, que acaba meio que equilibrando aí, não tendo risco nenhum de ficar, por exemplo, hiperglicêmico por causa da quantidade de alimento que comeu lá com gordura ou com proteína antes de treinar, ou mesmo durante o treino para quem suplementa, né? Não, é isso aí mesmo. Então, antes do treino, cuidar mais do carboidrato, que é o que vai impactar mais rápido na glicemia, Sim, né? E aí a proteína e a gordura depois. Até porque a pessoa não vai, por exemplo, bater um churrascão ali com a carne de costela antes de treinar, né? Então, acontece que precisa cuidar mais do carboidrato, né? Não, isso aí, sem dúvida alguma. Na verdade, na minha cabeça ficou passando assim, né? No repouso a gente tem realmente esse impacto, a gente nota muito isso quando consome principalmente pizza, né? Acontece bastante esse tipo de coisa. Demorei até um tempo até conseguir ajustar direitinho para não ficar, principalmente hiperglicêmico horas depois que você tinha consumido e não fazer, inclusive, hipoglicemia logo depois que você se alimentou, né? 1, 2 horas depois faz hipo para depois ficar hiperglicêmico. Outro alimento que é super difícil das pessoas acertarem a contagem é o famoso pão de queijo. Eu até essa semana postei um quiz no meu Stories e a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca aqui um pão de queijo de 20 gramas tem 9 gramas de carboidrato. 9. Nossa. 9. Aí tu pensa assim, no meu caso, não dá nenhuma dose de insulina. Né? Exato. Por exemplo, eu teria que comer 2 pães de queijo para dar uma dose de insulina. Mas assim, se tu aplica para 9 gramas de carboidrato, 2 horas depois a tua glicemia vai estar relativamente ok, mas depois vai explodir, né? Exato. Então, esse é um dos alimentos também que é bem difícil. O sushi, as pessoas também têm dificuldade de acertar a contagem de carboidrato no sushi. Então, uma pelo fato do arroz ser preparado com açúcar e ter bastante gordura, né? Então, o salmão não é um salmão, digamos, às vezes de tão boa qualidade, um salmão mais gordinho, um cream cheese que vai ali, então isso também vai impactar na glicemia por mais tempo. Esses são os alimentos que mais impactam, assim. Eu geralmente tenho o hábito, você falou do pão de queijo, né? Que região do país que você tá? Inclusive eu esqueci de perguntar para você. Eu sou do sul, eu moro em Santa Catarina, numa cidade chamada Joaçaba. É meio oeste catarinense. Legal. Porque, bom, eu tô na Grande São Paulo, né? Tô no ABC Paulista, tô em Santo André.
Então, o detalhe é assim, aqui, quando a gente come, né, pão de queijo, assim, pelo menos em casa, a gente tem hábito de comprar aqueles pães de queijo que são maiores, né? E aí, para cada Uhum. um, eu já estive olhando as tabelas nutricionais, é pelo menos 18 gramas cada um daqueles, né? Então, mas realmente acontece isso. É que é engraçado assim, se você comer um só, muitas vezes ele não tem grande impacto, mas se comer dois, três, aí a coisa já começa a desandar, né? Exatamente, porque um pão de queijo tem uma quantidade X de gordura, que talvez não vai Exato. impactar tanto. Mas agora comer dois, três, quatro, uma forma inteira, aí A coisa muda bastante, né? Não muda de tem. figura. Pô, mas é legal. Esse esquema da contagem de carboidratos eu achei uma coisa bem legal. Que até que o rapaz que ele é personal, deixa eu ver o nome dele aqui, o Humberto, que ele fala que ele é personal e ele tem diabetes tipo 1 também, ele tem aí bastante dificuldade com o esquema de contagem de carboidrato mesmo, né? Se tinha aí alguma forma mais prática e fácil, né, de aprender. Ah, eu dou um curso online de contagem de carboidrato para quem quiser Ah, então. aprender. Pronto aí, pronto, Então, já me tá contrata. É isso aí mesmo, já tá resolvido. Depois acompanha aí, né, a Ângela e já entre em contato com ela aí para ver direitinho a questão do curso, porque nada mais eu acho bacana, né, do que alguém que está ensinando pelo conhecimento técnico que tem e além disso ainda convive com o problema metabólico que a gente também convive. Então, acho que isso acaba ajudando aí bastante, principalmente nesse sentido relacionado aí à parte da alimentação é bastante importante. Essa parte Mas é isso aí mesmo. É bom saber, inclusive, que você tem o curso aí. Eu já tinha visto lá no DMB, né, que é onde a gente sempre, né, a gente Isso, se aham. conheceu, a gente troca ali algumas informações. Eu vi que tinha algum curso e tal, mas eu não tinha reparado que era seu. Mas que bacana, bom saber. Então é isso aí, ó. Quem quiser Uhum. aprender aí contagem de carboidrato, tá aí. Só entrar em contato com a Ângela aí que ela tem o curso aí para ajudar vocês. E me fala uma coisa, O Humberto Ângela. falou aqui, ó. O Humberto disse, é um saco contagem de carboidratos. Não é nada, é fácil, é fácil. Mas precisa um pouquinho de persistência para aprender mesmo, para dominar a contagem, e aí as coisas ficam mais fáceis. Mas uma coisa que eu percebo também, Angela, é assim, eu não sei, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas, estou falando isso aí por mim, né? Que a gente tende a ter uma rotina alimentar mais ou menos semelhante, né? Não é toda hora que você fica comendo alimentos muito diferentes. No nosso dia a dia, eu acredito que pouco varie, né? Então, quer dizer, no começo você sofre ali um pouco por conta de toda hora ter que contar, daqui a pouco você já fixa os valores e fica muito fácil você fazer a conta e ir embora, né? Então, acho Não que é, eu não eu sei se é sempre impressão minha ou é digo. isso mesmo que você observa. Não, é isso aí mesmo. No começo eu sempre digo, precisa pesar os alimentos, porque, por exemplo, se eu vou Uhum, porcionar uma colher de sopa, é diferente da sua colher de sopa. Então precisa porcionar, uhum, treinar o olho para ver o que que é aquilo ali. uhum, E outra, no uhum, manual não tem muita frescura. Uma colher de sopa de arroz vai ter 5 gramas de carboidrato. Uma concha de feijão vai ter 18. Um pão francês vai ter uhum, 30. Então, assim, não tem uhum. muito segredo, é isso aí. Uma colher de arroz, 5 gramas. Uma coxa de feijão, 18. Sim. Precisa só Uhum, aplicar aquilo ali para ver se a sua colher de sopa é igual à do manual de contagem, né? Porque a colher de sopa exato. do manual de arroz é 20 gramas. A tua pode ser que tenha 30, 40, né? Então tem que ver aí o que A, é a sua a, colher de sopa, a minha colher de sopa deve ter de 30 a 40. É aquele colherão cheio, né? Tudo transbordando ali. né? É muito legal. Mas Angela, depois tu vai pegando a não, pode falar. prática e tu sabe o que que é. Sim, eu falo isso porque eu vivo mesmo, né? É questão da prática mesmo. Você vai fazendo e vai praticando, vai aprendendo e fica tudo mais fácil. Angela, eu tô vendo que a gente está chegando aqui já nos minutos meio finais aí. Então, eu queria só te fazer uma pergunta antes, né? Que era, assim, junta já as duas, né? A questão relacionada a algum episódio engraçado que você lembra aí que aconteceu com você. Quando a gente faz hipoglicemia, geralmente a gente fala umas coisas engraçadas, faz alguma coisa engraçada. Tem alguma coisa que você lembra de ter acontecido aí com você, que você possa compartilhar com a gente aí? E também depois já fala dos seus planos futuros aí. Olha, coisa engraçada, assim, com a diabetes,
não tenho muito, assim, alguma coisa que eu tenha me matado de rir, assim. Mas Aham. não faz muito tempo, acho que deve fazer uns 3 meses. Eu saí da minha cidade, de Joaçaba, fui visitar os meus pais e crente que tinha colocado a insulina na bolsa. Crente, assim, ó, Hum. crente. E aí Uhum. comi, não sei o quê, fui pegar a insulina, cadê? Cadê minha insulina? Eu levei a basal e deixei a rápida em casa. Daí pensei assim, Sim. meu pai deve ter insulina, porque ele que retira pra mim. Aí fui na Aham. casa dele, cadê a insulina? Aí era, acho que isso era um sábado de tarde, assim, eu fui pra casa à tarde, Aham. enfim. Aí liguei na farmácia de plantão, porque a gente tá no interior, né? Não tem, nem Uhum. todas as farmácias ficam abertas, é regime de plantão. Liguei pra farmácia e falei Sim. assim: você tem insulina? Daí a moça me disse: só por encomenda. Eu falei: ah, não, por Hum. encomenda não, eu preciso agora. Aí liguei na cidade vizinha, que é um pouquinho maior que a cidade dos meus pais, fica Aham. uns 25 quilômetros. E aí eu perguntei, Uhum. você tem insulina? Ele falou, tenho. Aí lá fui eu, peguei o carro, fui até a cidade vizinha para comprar insulina. Ainda tive que ouvir do meu pai, se tivesse deixado a insulina aqui, não tava correndo perigo, porque não sei o quê. E aí eu acho que esse foi o meu último perrengue diabético que eu Aham. passei, assim. Mas de coisa engraçada, só de. Eu até fiz uma postagem essa semana que eu usei o Libre, e aí as pessoas falavam: Aham. ai, tá com a etiqueta da Renner, teu namorado colocou um localizador. Então, essas piadinhas, assim, sabe? Esse é o mais engraçado, assim. A etiqueta da Renner foi o melhor. Mas é bem parecido, né? Ele lembra mesmo. Engraçado. E conta pra gente aí quais são os seus planos aí para o futuro, né? O que que você tem de planejado aí para você? Os planos futuros agora é instalar a bomba, né? Esperar Uhum. chegar o resto das coisas para começar a utilizar a bomba. Bacana. Tô um pouco ansiosa, com um pouco de expectativa para ver como vai ser, né? Nunca, Aham. nunca fiz nenhum teste nem nada. Uhum. Para ver mesmo como é que funciona. Tenho curiosidade e acho que pelo fato do sensor lá da Medtronic, né, ficar olhando a tua glicemia a cada 5 minutos, isso vai Uhum. trazer uma qualidade de vida um pouquinho melhor. De plano Aham. futuro, estou pensando em gravar esse curso de contagem de carboidrato que eu dou ao vivo para a pessoa, então quero ver se faço Bacana. de forma online. Uhum. E cada vez mais ensinar a contagem de carboidrato para as pessoas com diabetes, levar a educação em diabetes para as pessoas, que eu acho muito importante. Eu acho que a educação em diabetes, ela amplia os horizontes das pessoas que têm diabetes, né? Ela dá outra visão do que é a doença para essas pessoas. Então, cada vez mais, então, fazer uma parceria aí com você, com o DMB, fazer Uhum. essas lives para as pessoas Sim. conhecerem tanto o meu trabalho quanto o seu, Uhum. um pouquinho sobre o mundo dos diabéticos, né? Então, eu acho Sim. isso muito importante. Que bacana. Nossa, muito legal. É, realmente, que a gente sabe, né? O Brasil é o quinto país aí com pessoas com diabetes, são aí 16 milhões, né? 16,8 milhões, quer dizer, é muita gente e o que é pior, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, informações, ainda são pessoas muito carentes de informação. A grande maioria tem muita dificuldade por falta realmente desse trabalho de base que é a educação em diabetes, né? Não tem, infelizmente, é isso aí mesmo. Então, Angela, quero muito agradecer, né, a sua presença, foi muito legal, né, muita informação aí de uma vez, né, claro, a gente, né, em outro momento a gente faz outras lives aí, vamos sim, né, manter esse trabalho de levar informação para as pessoas, que eu acho que isso é fundamental, não só para quem tem diabetes, mas também, né, para os profissionais, no nosso caso aqui, né, da educação física e da nutrição, para poder cada vez mais a gente ter pessoas aí preparadas para lidarem com as pessoas que têm diabetes, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui para um Uma printzinho, foto? né? Só um pouquinho, dá uma risadinha, aí vamos fazer um print de tela aqui, ó. Você brinca aí, Té? Ok, legal. Valeu, então, para a gente depois fazer as postagens. Então, Angela, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E eu vou terminando aqui. Então, muito obrigado a quem acompanhou a gente aí, fez comentários, né? Fizeram perguntas.
E, como eu sempre digo, né? Lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, É até mesmo. mais. Obrigada, tchau. Imagina, tchau, tchau.